o recado que eu deixo assim é: respeitem os filhos de vocês. Eles não têm culpa de nada. E não têm culpa das escolhas de vocês, dos erros de vocês. E eles não precisam carregar. Isso não é para eles. Isso é um problema nosso, que nós temos que resolver. Respeitem, eles são crianças. E eles não desconstruam, construam. Façam eles pensar que a melhor coisa do mundo é ter uma família. E acolham, sempre, sempre acolham. Sejam amigos dos pais e dos filhos. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando mais um episódio. Eu sou Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas. E hoje nós temos vários convidados. 3 convidados especiais. Então sejam bem-vindos, a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos abordar um tema fascinante. Como manter uma união e também a harmonia após um término de relacionamento, mesmo quando ambos já encontraram novos parceiros. Vamos contar a história que, apesar da separação, conseguiram construir uma bela relação de amizade. O mais incrível, a madrasta, ela não apenas aceitou a filha como sua, mas amou como se fosse a própria filha. Juntos, eles mostram que é possível criar um ambiente familiar acolhedor e também saudável, onde todos se sentem parte da mesma história. Prepare-se para relatos emocionantes e dicas práticas sobre como transformar a separação em uma oportunidade e união. Porque no final das contas, o amor sempre encontra um jeito de florescer. E eu tô falando e eu tô toda arrepiada. Mas agora eu quero apresentar... olha aqui, isso aqui não é frio. Então agora eu quero apresentar, sejam bem-vindos. Aqui na minha frente, então, a Denise Centeno Araújo, natural de Dom Pedrito, educadora física, pós-graduada em dinâmica de grupos, recrutadora e supervisora da área de lazer da Rede da Londer, professora de natação e mãe da Maria Eduarda. Também aqui na minha frente, a Vanessa Sonza Somense, de Bento Gonçalves, graduada em administração, supervisora de comercial de eventos da Rede da Londer, mãe da Helena e da Maria Eduarda. Também o Ayrton Bergoli, supervisor de compras da Rede da Londer, pai da Maria Eduarda e da Helena. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, só para que quem está nos assistindo entenda, vocês trabalham juntos, conforme a gente leu na apresentação, mas qual que é a relação de vocês? Eu expliquei um pouquinho, mas a gente quer nas palavras de vocês. Então, a Helena tem uma mãe e a Maria Eduarda tem 2 mães e um pai. Mais ou menos. Por aí. Eu acho que essa relação acontece devido ao nosso grupo familiar. É o que eu começo falando, né? Quando a gente tem uma família que comprometida, a minha família, por exemplo, eu sou a caçula de 2 irmãos, né? E a união dos meus pais foi uma união que superou muitas coisas, preconceitos, né, dentro da família. Eles enfrentaram muita coisa e a força do amor deles foi que fez toda essa superação. E eles trouxeram para dentro da família que eles construíram, dos 3 filhos, todo este amor, né? E eu digo que nós somos aquilo que nós recebemos, né? Eu sou com a Ayrton, eu sou com a Vanessa aquilo que eu recebi muito amor. Eu fui uma menina de 2 irmãos ali, muito bem criada, numa educação mais conservadora. Nós viemos da fronteira, né? Meu pai tem uma origem portuguesa, então é uma relação, era mais conservadora. Eu comecei a namorar o Ayrton muito cedo, nós casamos muito cedo, né?
E a gente quando resolvemos casar, naturalmente, a gente levou para a nossa vida o que a gente teve em casa. Porque a relação da minha sogra, que eu ainda considero ela sogra, né? E amo de paixão, convivo com ela quase que sempre. Era uma relação muito linda, muito saudável, como a relação dos meus pais. Meus pais têm 61 anos de casados. Né? Superaram muitas coisas, superaram uma doença química dentro da minha casa, né? E foi o amor, né? Foi a dedicação um com o outro e depois para com os filhos que a gente conseguiu. E na nossa relação, a gente levou isso, né? Para o nosso casamento, né? Dá para ver que o amor que trouxe vocês aqui, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, o Ayrton e a Denise, então, eles foram casados, né? 17 anos. Isso. E tiveram a Duda, né? E aí, após a separação, então, eu e o Ayrton nos relacionamos, né? E aí, eu me aproximei também, obviamente, da Maria Eduarda. E ao longo do caminho, nós temos também a Helena, né? Que, da mesma forma, hoje a Denise retribui, né? O mesmo amor que eu dei à Duda, ela retribui para com a Helena. Então, em resumo, né, nós nos conhecemos e começamos a construir isso, né? Então foi mais ou menos dentro desses moldes. Então o Ayrton hoje é o ex-marido da Denise e meu atual marido, né? Pai das nossas filhas. Pai das nossas filhas. E aí, Ayrton, fala um pouquinho pra gente como é que foi isso. É desafiador? Foi desafiador? Assim, isso é um processo que não começa imediatamente. Tá? O fim de um relacionamento traz vários significados para a vida de uma pessoa. Fracasso, posse, tristeza, uma série de questões. Tá? Mas, com o tempo, a gente vai entendendo que as coisas não precisam ser de uma maneira ruim. Querendo ou não, eu sou sócio da Denise, por ter uma filha com ela, e sócio da Vanessa. O relacionamento pode acabar, mas a sociedade não. Então é uma questão de sabedoria, de respeito, né? E principalmente não é entre eu e elas, com os filhos. Né? Com certeza. Os filhos não precisam passar por situações degradantes, né? Os filhos não precisam enxergar a raiva, a mágoa, o ódio que porventura possam acontecer. Então, qualquer pessoa assim, que tem um mínimo de discernimento, ela vai entender o seguinte: não, acabou, eu tenho as minhas diferenças, porque nenhum casamento acaba se não houverem diferenças. Então, foram algumas diferenças que fizeram a união terminar. Mas eu tenho um filho, uma filha, eu tenho uma pessoa a qual eu tenho que zelar. E isso, com o tempo, a gente aprende a construir, né? A gente acaba moldando. Tem que ter sabedoria, tem que ter paciência. Tá? Não pensa que eventualmente eu e a Denise, a gente também nós não tínhamos problemas. Tá? Ou ela cedia, ou eu cedia. Alguém tinha que ceder naquele momento. Por quê? Sim. Porque tinha uma criança envolvida. Exatamente. Né? Aí tem certas coisas que deixam de ser importantes. Sabe? Aquela maniazinha que irrita o Ayrton, ou a Denise, ou a Vanessa, que não sabe, que no começo deixa de incomodar, deixa de ser importante. Por causa da criança. Por causa da criança. E porque a relação, acabou a relação matrimonial e passou a ser uma relação cordial. De amizade, de irmandade, essa questão. E vocês ficaram juntos, então, por 17 anos, 17 anos. E como que vocês tomaram essa decisão e como que foi comunicar a Maria Eduarda? Difícil. Foi difícil. A separação é um luto, né? Porque a gente nasce, se forma e quer construir uma família, né? Então, a gente teve exemplos, né? A gente teve exemplos de família, então a gente achou que ia ser pro resto sempre, da vida, né? Para sempre. Aquela história, conto de fadas que é para toda a vida. Mesmo que
Que continua, pode continuar. Sim, mas tem o luto, como eu falei, foi muito difícil. Não foi mar de rosas no momento que a gente se separou. A gente ficou com mágoas. Foi através de profissionais, buscamos profissionais para trabalhar com a Maria Eduarda. A doutora Vera Dalla Libera teve uma importância muito grande na nossa vida, nas nossas vidas, né? E a gente buscou profissionais bons. A escola nos deu muito apoio, porque isso é muito importante também. Os amigos que rodeiam vocês serem pessoas boas, né? Que vão ajudar em toda essa fase. E eu senti muito porque eu fiquei dentro do nosso apartamento, né? Então eu senti muito. Ele fez um novo apartamento, fez tudo como a doutora Vera nos orientou, monta o quarto dela. Se tem bomboneira na tua casa, tem que ter a bomboneira. A rotina da casa do Ayrton tem que ter a rotina da tua casa. Vocês tiveram todo esse cuidado desde o início. A gente teve todo esse cuidado. E a gente procurou não passar para ela a nossa dor, né? No dia em que o Ayrton saiu de dentro de casa, ele me chamou no nosso quarto, ele agradeceu, me abraçou e depois ele me disse: vamos seguir a nossa vida. Ele passou pela sala, a Duda estava brincando com a Dudinha, que é a nossa vizinha de baixo, e agiu como se nada tivesse acontecendo, né? Então a gente tentou passar para nossa filha, não passar para nossa filha um peso, porque ela não merece isso, ela não tem que carregar um peso, né? A nossa relação foi maravilhosa, é um ciclo, terminou, entendemos que isso era um ciclo, né? Então não podemos sobrecarregar e desconstruir esse sonho de construir uma família. Isso a gente não pode fazer com a Maria Eduarda, né? E a gente trabalhamos direitinho. Agora o Ayrton vai falar um pouquinho como é que tudo aconteceu mesmo. Assim, comunicar uma criança de 4, 5 anos que papai e mamãe vão ter 2 casas, que a partir daquele momento ela não vai ter mais o pai quando ela chega em casa ou a mãe, não é uma situação fácil de administrar. A criança não entende os motivos e passa a ter alguns questionamentos. Mas por quê? Foi por minha causa? Muitas crianças acham que a culpa... Foi por minha causa? Claro. Tá, mas e quando é que tu volta, pai? Sabe? Ela também perguntava isso. Perguntava. Até ela acostumar com a situação, até ela entender que naquele momento ela tinha 2 casinhas, ela tinha... E eu acho que é muito natural da criança, assim, quando ela tem os 2, às vezes dá um aperto com o pai, ela corre pra mãe. Corre pra mãe pra pegar então, uma paga, pra pedir uma ajuda. Então, não tem mais isso. Não foi um momento né? fácil. Ela vai ter que lidar com aquele momento sozinha. E não houve questões assim de alienação parental? Não. Assim. Não. Isso é muito importante. Não. Inclusive para as pessoas que estão nos assistindo, né? Essa história de uma imagem a tua mãe não presta, o teu pai é um canalha. Não. Olha que interessante. Eu acho que... Por mais que ela não tivesse de mal com o outro, bravo claro, com o outro, não tem. entende? Mas não, nem desconstruir a imagem quando entrou a Vanessa, né? O que acontece? Eu acho que que isso tudo tem a ver com a vida que nós levamos, o privilégio de um lar saudável, né? Sim. O lar saudável é tudo, então a gente nunca desconstruiu. E os nossos pais tiveram um papel muito importante nessa separação, tanto da parte do Ayrton como da minha. Eles nos apoiaram, eles nos deram um colo, eles, sabe? Então eles não deixaram, até tinha momentos que eu e o Ayrton a gente discutia, e os nossos pais nos perguntavam, os deles, e os dele e os meus, né? Aonde vocês viram isso no lar de vocês? Essa discussão. Vocês nunca viram isso. Então a gente ficava até envergonhado, né? E aconteceu, né, Ayrton com a doutora Vera Dalla Libera, enquanto ela tratava a Duda, a gente muito preocupado com a saúde mental da Duda, que ela não tivesse tantos problemas. Ela, uma ocasião, chamou eu e o Ayrton e ela disse no consultório dela: o problema não é a Maria Eduarda, são vocês 2. A partir dali, foi como um soco
na cara, né? A gente, começou a se reeducar, ouvir os nossos pais e aí mudamos. Mas a mudança, a virada de chave foi que o Ayrton aos 42 anos teve um AVC, né? E aí a partir dali houve realmente a virada de chave, né? E até então, como que foi pra Vanessa? Porque assim, era tudo muito novo, a separação, ele entrou na tua vida já com uma menina. Como que foi? Ela aceitou numa boa? Vocês tinham ciúmes uma da outra? Como que foi essa questão? No início, na verdade, assim, ó, o Ayrton sempre foi muito cauteloso nessa questão, né? E tanto eu quanto a Denise, a gente sempre diz, né? Se eu tivesse que numa outra vida escolher um pai para os nossos filhos, seria ele. Porque acho que acima de qualquer coisa, como esposo, como homem, assim, ó, ele é um pai que pode dar curso. Exemplar. Então, nós começamos a nos relacionar, mas a gente se relacionou de uma forma branda, assim, né? E aí, ele tentou me inserir na vida da Duda. Filha, o pai tem uma amiga, eu queria te apresentar, né? Foi devagarinho. No primeiro momento, ela achou estranho. E aí, a gente deu um ré, depois deu um passo à frente. Sabe aquela história, às vezes tem que dar 2 passos para trás para poder seguir? E a gente teve uma jornada, assim, acho que foi 1 ano mais ou menos, né? Nessa história de fazer a Maria entender. Ela que era uma outra medo de que o pai ia começar a amar outra pessoa, ia deixar de amar ela. Isso. Ela questionava, mas pai, você não vai mais gostar de mim se você gostar dela, você vai querer ficar com ela e não vai mais querer ficar comigo. Então tinha uma série de questões. E aí, dentro dessa realidade que ela tinha também, e dos gostos infantis dela, eu fui me adaptando, sabe? E ela gosta disso, né? Então eu tinha aquele cuidado que daqui a pouco saía para fazer alguma coisa, comprava um mimo para ela daquilo que ela gostava. Então ela gostava de fantasia, a gente fazia uma fantasia para ela. E quando ela começou realmente a aceitar que eu convivesse com eles dois, a gente tinha um combinado. Olha, quando ela chegar, a gente conversou com ela e disse, Maria, a gente vai brincar um pouquinho juntos, mas quando você não quiser mais, tá tudo bem. E ela fazia exatamente isso, a gente tava brincando e tal. E ela, pai, eu acho que por hoje já deu. Olha! Aí a Vanessa tem que ir embora. Então foi muito legal brincar contigo. Vamos marcar um outro dia? E ela, um outro dia. Foi uma construção. Foi aos pouquinhos. Bem lenta. Assim, a gente não introduziu. A partir de agora você quer a tua nova mãe. Vida segue, tu entende? Tem que respeitar. Não, a gente foi com muito cuidado. E eu sempre fui muito complacente com isso. Eu acho que isso também, essa admiração do Ayrton pai também vem da minha criação. Porque eu não tive um pai presente. Então, quando eu via isso, eu ficava admirada, sabe? E ele sempre deixou muito claro na nossa relação. Pra gente poder ser feliz, a minha filha tem que te aceitar. Tem que ter prioridade. Então, assim, isso me fez realmente valorizar muito mais ele enquanto ser humano, sabe? Porque eu não ter tido alguém que teve esse cuidado comigo ressaltou muito mais isso. Então, eu tive realmente a paciência e respeitar o tempo da Maria, porque eu pensei, eu gostaria que tivesse sido assim comigo, né? Então, eu acho que as nossas histórias não se cruzaram por acaso. Não foi nada por acaso. Porque toda essa vivência que eles tiveram de pai, de mãe, de irmãos. Eu sou filha única, né? Tive uma mãe que, da mesma forma, me deu uma educação muito rígida. Então, todas essas premissas eu também tive, mas através do papel de uma mãe, e não da mãe de um pai, né? Então, ela teve que me ensinar tudo isso sozinha, e ela conseguiu com louvor, né? Então, isso foi muito latente, assim, quando eu comecei a me relacionar com a Ayrton, né? E eu ficava muito com aquele sentimento de, meu Deus, eu não quero deixar essa criança triste, eu não quero, sabe, como é que vai ficar, como é que vai ser?
E aí, depois que a Maria realmente começou, então, legal, aí eu te acho legal, tu pode ficar com o papai, então tá tudo certo. Aí teve a conquista da Denise, né? Primeiro foi a filha, e depois, porque claro, porque ela estava fazendo a tua filha feliz. Naturalmente, assim, ó, poxa, é um ser estranho no meu ninho, né? O que essa mulher vai fazer com a minha filha? Teve muitas mudanças. Qual que é a intenção mesmo dela ali, né? Difícil pra mim, porque na época eles não trabalhavam no turismo. Eu sim, são 30 anos que eu trabalho na rede de hotéis da Londres, né? Então, o que aconteceu? Eu nunca tive sábado, domingos, feriados, Natal, Ano Novo. Então, eu contava com o apoio deles. A Maria Eduarda nunca foi cuidada por babás. Não é preconceito, nem estamos julgando isso. Mas a gente teve o privilégio que as avós, a materna e a paterna mais até que a materna, ajudaram na criação. Como é o nome delas? A Maria Clara e a Shirley. Maria Clara é minha mãe. É a mãe Um beijo para você. Um papel muito importante, né? Isso para nós, assim, a gente vê que a maturidade da Maria Eduarda começou ali, além dos pais, né? Começou ali, mas então eu ficava pensando assim, quem é essa pessoa? Natural, né? E ela tinha mais contato com a Maria do que eu, porque quando eu buscava a minha filha, ela já estava cansada, então eu dava banho e colocava na cama. No outro dia eu começava no hotel tudo de novo. Então assim, Contigo ela dormia com elas, com ele. Ela tinha o convívio, porque o hóspede ele está dentro do hotel a lazer no sábado e no domingo, diferente dos outros casais. Então eles tinham essa oportunidade que eu não tinha, de levar para pracinha e tal. Então a Maria Eduarda, eu comecei a observar, vinha com as bonecas da Vanessa. Aí, a minha época era Suzy. Já vinha com Barbie. Eu digo, mas a Vanessa tem Barbie? A minha época era Suzy. Aí eu percebi que a Vanessa era mais jovem, né? E aí ela começou a vir com canetinhas, com os cadernos, com os temas, porque a Vanessa é muito CDF, né? E eu, como tinha menos tempo com a Maria Eduarda, o que eu fazia? Eu procurava fazer tudo da melhor maneira, mas a Vani não, a Vani é tudo, né? Bem pontinhos por pontinhos, e eu amava isso, né? No momento que eu entendi que a Vani não era uma pessoa que vinha para tirar o lugar de mãe, elas vestiam iguais. A Vanessa comprava roupa combinando com a da Duda. Elas andavam iguais. E ela era mais parecida com a Vanessa do que comigo. A morena, fisicamente, né? Por ser morena. Então eu fui, quando a Duda chegava com roupinhas para as bonequinhas feitas pela Vanessa. E ela foi me conquistando através disso. Aí eu percebi que a Vanessa não era uma pessoa fútil, que não era qualquer pessoa. Até porque eu sabia que o Ayrton jamais iria se envolver, se relacionar com uma pessoa diferente. E eu sabia que a prioridade, desde o momento que a gente se separou, era a Maria Eduarda. Independente de qualquer coisa, ela permaneceu. A Helena nasceu, ela continua prioridade. A Helena é prioridade, a Maria Eduarda também é, entende? Então a gente não coloca nossas filhas de escanteio em nada. Elas vivem conosco em tudo, né? Nós não deixávamos a nossa filha no dia em que nós tínhamos que cuidar dela, porque nós tivemos uma guarda compartilhada exemplar nessa cidade. Então o dia que ela ficava comigo, ela dormia comigo, ela almoçava com o pai. Né? Então, todo dia ela tinha contato com o pai. Então, essa guarda foi uma das coisas também que deu muito equilíbrio para Maria Eduarda. Isso surgiu, essa guarda, assim, a gente não botou no papel, segunda é contigo, terça de meio-dia é com... Vocês decidiram ou teve... Isso conforme ia andando as coisas, né? Vai dormir com a mãe? Então eu almoço com ela, ok. Ayrton, hoje eu tenho um compromisso no hotel, tu fica com ela, eu pego ela amanhã. Ok. Era algo muito tranquilo. Era. E a coisa foi acontecendo família, de uma maneira bem natural, que não era imposto. Não. Domingo. Domingo não posso, então só no próximo domingo. Ou do tipo, é o teu dia, dá teu jeito. Não existe. Isso não aconteceu. Não, a gente entende? Isso. Então, assim, a gente era pais em casas separadas,
Mas pais. Comprometidos. Entendeu? Como se a gente morasse na mesma casa e a mãe chega e diz assim, olha, hoje eu tenho um compromisso no trabalho, fica com a criança. Exatamente. E o pai está dentro de casa mesmo, fica. Ou vice-versa. Né? Então, não foi uma coisa combinada, não foi ajustado essa questão. Isso aconteceu naturalmente. Mas lutamos pela guarda compartilhada. Sim, não, quando a gente separou, a gente queria a guarda compartilhada. Mas a guarda compartilhada... Extrajudicial, no caso? Extrajudicial. É muito subjetiva, tu entende? O que é uma guarda compartilhada? Tá? O juiz determina a guarda compartilhada. Tu fica com a criança de segunda a sexta. Se eu tiver tempo, vontade e disposição, eu tenho o direito de ir. Mas parece que isso torna a criança um objeto. Joga pra lá, joga pra cá. A guarda compartilhada não te obriga a... Uma que ninguém pode brigar, ninguém amar ninguém. Para começo de conversa. Tá? Mas a guarda compartilhada não te obriga a tu ficar na segunda, terça ou na quinta com a criança. Tá? Ela te dá o direito de compartilhar as decisões. Exatamente. Os custos. Você entende? Porque não é só alegria também. Tem as obrigações. Mas uma criança, Tem as obrigações. Médico, então, assim, a guarda compartilhada que eu e a Denise tivemos em relação a Maria Eduarda não envolveu justiça. Eu tinha o direito, porque a justiça entendia até pouco tempo atrás que quem tinha que tomar conta da criança era a mãe, que o pai. Isso mudou muito dos tempos dos meus avós, dos meus pais. Os pais passaram a ser mais presentes. A gente vê isso hoje. Né? Hoje em dia é bem latente, tá? A gente vê na escola mais pais. Sabe que outro dia nós fomos buscar a Helena na escola e a gente conversou sobre isso. E 70% das pessoas que estavam buscando as crianças eram pais, não eram mães. Porque hoje os pais mais participam. Hoje os pais são mais presentes. Tá? E isso vem de um tempo para cá, de não muitos anos, de 2 décadas. Né? Então, assim, não ficou definido, o juiz não determinou, olha, Ayrton, o teu dia é segunda, quarta e sexta. Isso, não aconteceu isso. Não. Ele só me deu o direito de compartilhar da educação e do cuidado e das despesas que eu tinha, que a minha filha necessitava. E esse ajuste aconteceu naturalmente, entende? Tanto assim, se a Denise estava lá num evento, ela precisasse ficar 2 dias ausente, ela ficava 2 dias comigo e eu ficava louco de faceira, né? Eu torcendo por mais eventos. Claro. Porque... Sofrendo, né? E a não é problema. assim. Mas terminou o evento e a Denise disse, agora eu vou pegar, eu quero levar a Dom Pedrito. Ok. Entende? Como que a Maria Eduarda era como criança? Como ela era, assim? Ela era uma criança muito dócil. Muito tranquila. A gente criou ela muito adulta. Ela só convivia com adultos, praticamente, né? Ela era a única menina de uma família. A minha sogra teve 3 homens, né? 3 filhos homens. E 2 netos homens antes da Maria Eduarda. Então, ela foi a primeira Ela foi a princesinha da casa. Mas ela sempre foi dócil, educada. Claro, teve os momentinhos dela, mas assim, no geral, uma filha exemplar. Muito bem resolvida, a Maria Eduarda, sabe? Muito. E sempre também, assim, o papel da Vani, né? Então, eu tive problemas, né? Como eu comentei com vocês, um irmão com dependência química. E às vezes a minha mãe, para protegê-lo, não contava para o meu pai o que ele tinha feito na noite anterior, né? E o Ayrton sempre ele me dizia, o dia que a gente tiver um filho, tu não faça isso. A gente não foi por maldade. Então eu tinha esse medo e eu acho uma responsabilidade muito grande tu criar um filho, né? Então tudo eu contava para ele. Às vezes ela chegava da escola, ela dizia, mãe, eu não fui muito bem numa prova. Tu não conta pro pai? Eu digo, não, eu não vou contar pro teu pai. Fica um segredo, eu e tu, tá? Ela ia dormir, Ayrton. Agora eu repetia. É porque é pai, né? Porque, não, eu não omitia e não mentia.
é muita responsabilidade. Então, até para não ter jogo lá na casa da mãe assim, na casa do pai assado. Não. A gente mantinha as mesmas rotinas. A gente não aceitava né? o jogo porque a criança faz o natural. Às vezes ela porque... faz. Ela não pode. Na minha mãe pode, a minha mãe deixa, o meu pai deixa. Então eu vou para casa da minha mãe. Não, hoje tu tá comigo. Era tudo igual. Era tudo igual. Era assim, aquilo que eu te falei. Era um casal morando em casas separadas. Casas separadas. E Entende? que se comunicava em tudo. Aí, uma ocasião, ela chegou pro pai, o pai lavando a louça, e ela disse, pai, ela tava no jardim, né? O Dudu me deu um beijo atrás da árvore. Pô, quebrou os pratos. O Ayrton me ligou. Meu Deus, tu não sabe o que aconteceu. Vou amanhã naquela escola. O fulano deu um beijo. A Duda era bebê, tinha 4 anos. Mas bem como a gente tinha esse contato assim. Calma, Ayrton, eles são crianças. Isso acontece. Mas ele sempre foi assim. É aquilo que eu digo. 1000 vidas eu teria... filhos com a Ayrton. 1000 vidas eles teriam o pai hoje, das minhas filhas. Tanto com a filha mais velha quanto a filha mais nova, eu digo que não pode casar. Tem que ter freio. Né? Só vai poder casar com 40 anos. Mas é mais uma brincadeira, um carinho, né? Mas é muito gostoso, assim, ó. E quando a Helena nasceu... E eu gosto de ser pai. Quando a Vanessa ficou grávida, ele contou primeiro para mim, né? Porque a gente tem isso, eu e o Ayrton, uma coisa, eu sempre disse, no momento que eu perdi o primeiro irmão, eu projetei o irmão no Ayrton. Então, não era só meu marido, ele era meu irmão, meu companheiro, né? Então, não existia um carinho muito grande, né? E por isso que pós-separação a gente manteve. Tudo que eu vou fazer ou que acontece na minha vida, a primeira pessoa que eu ligo é para ele. Eu conto para ele, Ayrton, isso, sabe? Então, eu tenho ele hoje, e a Vanessa nunca teve problemas com isso, nem o meu companheiro tem problemas com isso, pelo contrário. Não existe a dúvida, não entende? Existe, sabe? A gente não existe essa insegurança, mas... Mas contem para nós como que faz, inclusive para as pessoas que estão nos assistindo, para ter essa maturidade e entender. Terminou, mas a gente vai ter... Uma escolha. Com muita sabedoria, né? Foi uma escolha, cada um seguiu o seu caminho. E a Vanessa não tem dúvida de que eu vou sair, que às vezes eu saio lá do hotel com a Denise, e muito pelo contrário, eu faço... selfie, a gente bate eu vim pro estúdio, a gente tava esperando a Vanessa, e eu fazendo selfie, mandando selfie com a Denise, eu tô aqui. Então não existe essa dúvida, existe a confiança. A confiança, né? O respeito. Né? Assim, ó, não existe uma receita de bolo. Não. Não existe. Não é uma coisa que a gente diga, olha, depois de 15 dias de separado, você chama o seu companheiro, apresenta. Não existe isso. Não. Tá muito envolvido a personalidade das pessoas que fazem parte disso. E também a escolha delas. Porque é uma escolha nossa. É uma escolha minha aceitar que o Ayrton e a Denise se relacionem bem. É uma escolha minha aceitar e querer que eu e a Denise possamos conviver. Como foi a escolha dela? É uma escolha. A escolha dela se relacionar com um homem divorciado com uma filha criança. Exato. Pensando que ela era bem jovem. Porque eu poderia, e ela tinha eu poderia ter dito, eu não quero isso pra mim. Eu não quero essa bronca pra mim, eu não quero filho dos outros pra criar. Então ela fez a escolha dela. Quando ela fez a escolha dela, ela estava consciente que ela tinha algumas questões... Que ela ia passar por algumas questões. Que ela tinha algumas questões que ela ia precisar vivenciar, né? E ela estava disposta. Da mesma forma que quando eu e Denise separamos, a gente fez uma escolha de não mais termos uma vida em comum. E isso, com o tempo, se tornou natural. Ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu. Tá? E aí, quando eu falo também que são escolhas... nunca foi, no início não é um mar de rosas. Não. Então, assim, ó, o Ayrton e a Denise se conheciam há 17 anos. Tu estava chegando. Eu não sabia como é que ela era. E eu também estava conhecendo ele. Só que o papel da Vanessa foi fundamental. Que justamente eu estar vindo de fora
me dava um pouco mais também, né, dessa questão de, se daqui a pouco eles divergissem em alguma coisa e, a Vanessa foi muito... Não, perdão. Não pensa que não teve os dias que o Ayrton chegou e disse assim, ó, hoje a Denise tá impossível, porque ela tá me incomodando, porque... Então, acontecia isso, sabe? E ia dizer, Ayrton, tem que ter calma, talvez ela tá no trabalho. É uma escolha minha também, não chegar e dizer assim, realmente, ela é péssima, a gente não Vai lá e bate nela. A gente não coloca, eu nunca coloquei lenha na fogueira, eu botava panos quentes. A Vani veio veio na paz, no amor, porque é justamente com isso, muita sabedoria. Eu acho que a Duda estava em primeiro lugar nesse sentido, mas a gente também tem que ter uma vida com uma condição emocional legal. Sim. Porque a gente preserva a Duda de tudo, enfim, mas aí por trás, nos bastidores, a gente fica se degladiando às custas disso. Daí também perde o sentido. Sim. Então tem que ser bom para a criança e tem que ser bom também para nós. Não vamos ser hipócrita. A gente não tá aqui para viver um relacionamento onde a gente continue brigando ou discutindo. Aí não é legal. Aí não tem razão, né? Aí não tem razão. Ela foi muito madura. Eu digo para Mas foi você, uma construção, apaziguadora, né? Ela construiu, ela não desconstruiu a nossa relação, né? Ela foi uma pessoa incrível, assim, ela me ajudou muito e por incrível que pareça, assim, com o passar do tempo, quando a gente passou a conviver juntas, eu e a Vanessa, eu considero a Vani minha cunhada e o Ayrton meu irmão. E eu tenho esse amor e não tem nada que vai mudar isso tanto assim na minha vida, né? Que a nossa filha mais nova, a Helena, considera a Denise como a tia. Que ela não tem tia. Ela tem tios. Então a tia D é a tia dela. Ela faz áudio pra tia D, ela diz eu te amo pra tia D, ela passeia com a tia D. Passou a ser a tia. E os meus pais são avós dela. São o avô e a avó. Isso, eles não têm, ela não tem avô paterno nem materno. Então ela considera o meu pai o vô Renato e a avó Shirley. E tudo, ela canta música, toca violão para eles, então ela grava áudios, vídeos. Ela considera eles avós e eles são apaixonados. E a Helena veio para ser a cereja do bolo dessa história toda que ela veio. Que começou Quantos anos a Maria Eduarda tinha quando a Helena nasceu? 16. Tinha 16 anos. Já era uma moça, ficou muito feliz. No começo, né? Bateu. Então, eu tava comentando antes, porque a gente tem tanta coisa para falar, né? Então ele contou para mim primeiro, né? Ele me ligou e disse: Não, nós estávamos dentro do carro indo por uma fruteira. Eu disse: Aí, tu me leva até a fruteira, depois eu vou para casa, né? Então a gente estava a Maria Eduarda na frente e eu atrás. E ele olhou para mim e começou a rir. Quando ele começou a rir no retrovisor, ele disse: eu tenho uma novidade. E começou a rir. Eu digo, eu fiz assim. E ele fazia que não era para contar, porque eles iam, né, fazer todo um cenário, apesar da Duda ter 16 anos, prepará-la para a chegada do irmão, né? Ou da irmã, enfim. Aí, então, eu fiquei sabendo primeiro, fiquei muito feliz. E eu, naquela ocasião, fazia faculdade de fisioterapia. E eu estava me preparando para estava fazendo o curso de doma para ser a doma da Vanessa. Porque o Ayrton, no meu parto, foi parto normal, ele não quis entrar. Né? Eu tive que fazer um parto meio que forçadinho e ele não quis presenciar aquilo tudo, né? E com a Vanessa ele se obrigou, né? Porque não tinha outra alternativa. Eu estava viajando e eu me preparei toda para dizer para ela: olha, eu fiz o curso de doma para entrar contigo, para cuidar de ti. Eu vou viajar, a Helena vem antes. Eu sofri muito, chorei. E o mais bonito, assim, que quando foi por volta do meio-dia, uma hora que a Helena nasceu, quando foi 9h da noite, a Vanessa me ligou e me disse: eu tô louca que tu veja a nossa Helena. Eu estou louca que tu veja a nossa Helena, porque era mais um amor na nossa vida, sabe? E eu nunca pensei, assim, que o Ayrton fosse deixar de amar a Duda
para amar a Helena, né? Não. Ele ama as duas igual e também aconteceu um fato que quando a Duda chegou em casa, eu esperei, não contei, né? Ela chegou em casa e me disse, mãe, tu nem sabe. O meu pai vai ser papai. Tu não acha que ele tá muito velho? Mas era um pouquinho de ciúmes aquilo, eu entendi aqui. Aí eu disse para ele, mas a Vani não tá. E ela tem esse direito de ser mãe. Aí ela disse, mãe, eu tô com 16 anos, meu pai ser pai, no lugar de ser avô praticamente. E aí ela disse, um filho agora. E eu olhei para ela e disse, filha, para quem perdeu um irmão, na época eu tinha perdido apenas um irmão. Ai, não fala isso para mim, porque tu vai ver o que é ter um irmão na tua vida. É o maior amor que a gente recebe, é o maior presente de Deus, né? Então foram os momentos assim bem fortes. Assim. A Maria ama a Helena e vice-versa. Meu Deus, elas se amam. Elas se amam, assim. Elas Aí a Maria ainda morou comigo e com a Vanessa um tempo. Tinha o espaço dela e coisa. Aí saiu, foi seguir o caminho dela. A Helena sentiu muito a saída da irmã, sabe? E ela fica muito, muito, muito feliz quando a irmã vem, que nem aconteceu domingo, que a irmã veio lá e ficou com ela, a irmã não estava boa e coisa. Mas ela gruda nessa irmã e vice-versa, né? As duas são é lindo de ver. Tanto que na rotina da Helena tem o dia que a Duda leva ela pra escola. A gente organizou que tem um dia da semana. Quarta-feira é o dia da Mana. A Mana leva a menor, a mais velha, leva a mais nova pra escola e elas vão conversando e cantando. Ela diz, Mana, bota minha música aí. Aí a Duda bota, né? E lá vão as duas dançando e cantando, né? E a Duda tem esse compromisso com a minha irmã, porque assim, ó, faz 2 anos que a Helena vai pra escola, em nenhuma data ela nos pediu pra, eu preciso que vocês busquem. Então, se ela tem compromisso, ela diz, nesse dia não. Porque o compromisso de levar a Mana pra escola é dela. Nesse dia eu tenho faculdade, eu não posso. Então a gente, então o teu dia vai ser tal dia. E ela fidelizou esse dia. É o momentinho dela, é o momentinho dela. Então, todo o amor que tu deu pra Maria Eduarda, ela está entregando. Maria retorna. Ela retorna. E a Denise também, porque assim, todo o amor que eu dei pra Duda e todo o cuidado, a Denise retribui pra Helena. Então, eu até disse pra ela, né? Nós nos encontramos esse fim de semana e conversando, enfim, eu comentei, sabe, com ela. Eu disse, por mais que a gente tenha uma rede de apoio legal, né? Avós, madrinha, enfim. Se eu tivesse que vir a faltar pra Helena, eu iria tranquila, porque eu tenho certeza que a Denise seria a Denise, por exemplo, uma mãe pra Helena. Ensinando a Helena a nadar, que é uma professora de natação maravilhosa, né? E ela entende, desculpa te cortar, ela não entende quem que é você pra ela. Ela já perguntou pro pai. Ela sabe que a Denise é a mãe da Duda. Que a Denise é a mãe da Mana. Mas ela ainda não conectou os pontos assim que ela o pai. Pra ela não é assim, muito importante. Não faz muita diferença. Mas ela já me perguntou, por exemplo, um dia: mãe, se a tia D e você são mães da Mana, a tia D também pode ser minha mãe, né? A tia D é minha mãe também, né? Ela faz umas associações assim, sabe? Como que a mãe e a tia D são mães da Mana e só uma mãe pra mim? Tem 2 e eu não posso ter 2. E a Duda chama a Vani de mãe, né? Ela chama. E a Helena me chama tia D. Tadê. Ela chega a cortar. Tadê, sempre me chamando assim. Mas a Duda chama a Vani de mãe. Mãe, às vezes nós estamos no evento trabalhando no hotel e ela diz assim, que dificilmente ela usa isso, mas quando a gente tá mais sozinhas, ela diz mãe. Quando ela diz mãe, as duas olham. Aí já sabe qual é, né? E isso também eu levei, como a Vanessa entrou, a Duda tinha 4 anos de idade, foi bem no período que a Duda começou o processo escolar dela. Quando tinha o Dia das Mães, a Vanessa ia comigo. Então, ela me acompanhava para receber essas homenagens junto comigo, né?
Porque não é só no tema de escola, no banho, não. Ela tinha esse direito, né? A gente era visto como bizarro. Bizarro. É bizarro. Sabe, as pessoas, ainda hoje as pessoas dizem assim, mas como que tu trabalha com a tua esposa, com a tua ex-esposa? Pois é, eu ia perguntar sobre isso, né? Sim. Sim. A Duda sofreu bullying com isso. Ai, já se viu ter duas mães. Né? Mas assim, é bizarro a gente se dar todo mundo bem e trabalhar inclusive na mesma empresa. Eu não aceitaria. Por que não? Entende? Até porque tu também tem o teu parceiro que também trabalha nessa empresa, né? Então assim, os quatro. Porque as pessoas ainda têm aquele sentimento de posse. Eu não aceitaria porque o Ayrton, a Denise, é meu, não é. Né? Ou então que porque o relacionamento acabou, não pode ter mais convívio. Sabe? Então isso é uma insegurança. Então é aquilo que a gente falou, são escolhas. São escolhas. Você entende? Mas eu acho que assim, o mais desafiador para nós foi trabalharmos juntos, tá? O que acontece? Nós temos o mesmo perfil no sentido assim, muito cedo nós começamos a trabalhar. Tá? Eu comecei com 18 anos, o Ayrton com 13 anos 11. Começou, 11 na fábrica do Café Caravaggio, que era do pai dele, e a Vani, menor 17, aprendiz, com 17, né? Então, o que acontece? Nós somos pessoas muito independentes, tá? No momento que eu comecei a trabalhar, eu fiquei independente do meu pai, da minha mãe, do meu marido, né? Já estava com o Ayrton, então, de todo mundo. Eu sou uma pessoa com esse perfil. O Ayrton é assim. Começou a trabalhar cedo, tem esse perfil. A Vani não é diferente. E nós criamos a Maria Eduarda da mesma forma. Então, a Maria Eduarda hoje é uma menina que é diferenciada na geração dela. Ela, com 16 para 17 anos, começou a fazer extras, trabalhar, assim, né? Conosco, nos ajudar, né? Depois ela, com 18 anos, se tornou a mais jovem supervisora da rede, né? Mas, é o que eu digo, foi muito desafiador, porque nós, por começarmos muito cedo a trabalhar, nós temos perfil muito enérgico e muito exigentes. Então, a gente cobrava muito dela. Trabalhar em família gera o seguinte drama. A gente se cobra muito. Muito. Justamente. Nós somos muito perfeccionistas. Então a gente não tem margem para erro. Né? Não que a gente não erre. Que as pessoas achem, então não, a gente se cobra mais. Muito mais. Quando as pessoas acham que nós estamos nos protegendo, não, é o contrário, nós estamos nos cobrando. Não, Ayrton não pode, Denise não sei o que, Vanessa, Maria Eduarda, que é a mais jovem, a filha. Ela sofreu muito ela tem menos margem de erro ainda, porque a gente não quer que achem que ela é muito competente. Ela é a protegida. Ela é muito competente, ela trabalha muito, assim, ela é muito boa no que faz. Hoje ela é sommelier, mixologista. Metade do curso de Direito. Faz curso de Direito, ela é muito boa no que faz. Mas a gente não quer que as pessoas achem que ela está lá porque ela é filha de... Até porque isso não seria bom para a criação dela, né? Estou criando uma coisa que não é real. Isso não é verdade. Ela está lá porque ela é realmente competente. Porque se ela não fosse, nós seríamos os primeiros a dizer, não, a Maria não pode estar aqui. Nós fazíamos reuniões nos domingos. Prejudica a empresa. Nós fazíamos reuniões familiares nos domingos e a gente dizia, vamos demitir a Maria Eduarda. Maria Eduarda não fica. Daí o diretor recolhia a Maria Eduarda. Ela tem capacidade. E a gente cobrava. Claro, muito jovem pegar eventos, com 18 anos já fazendo eventos de 1.000 pessoas, né? Então, hoje ela faz maestria, né? Tira de letra. Mas a Vani também. A Vani, eu virava a noite sentada numa cadeira, que eu gosto de dormir cedo, eu tenho uma vida mais saudável, não tenho muita vida social, assim, e aí eu ficava numa cadeira nos primeiros eventos, assim, a noite inteira dormindo, acordando, de medo que ela fizesse qualquer coisa errada. Então, eu digo que foi muito desafiador para nós
é desafiador. Quem pensa que nós somos objetos decorativos ou qualquer outra, está muito enganado. A gente sofre muito trabalhando juntos. É mais difícil. E o Ayrton um dia disse: eu não quero mais isso para mim. O da Londres está destruindo a minha família. Por quê? Porque nós brigávamos muito. Tem que ser assim, não tem que ser assado e tal. E quando a gente se deu conta disso, não, para aí. A gente vai ter que se equilibrar. Se a gente se equilibrou numa separação, que tinha que criar uma filha, cada um numa casa, a gente vai ter que aprender. Mas é desafiador, sim. Aí, no momento em que o Ayrton levantou essa bandeira, eu saio, e depois vocês começam a sair da empresa. A gente, então, não, peraí, vamos nos corrigir. A Vani passou a ser menos enérgica, eu também com a Maria Eduarda. Ela evoluiu. A Duda evoluiu, assim. Duda evoluiu. Eu falo que ela é diferenciada na geração dela, não por ser mãe dela, porque eu sou muito crítica, eu sou muito exigente, eu não passo a mão na cabeça, o Ayrton é igual. A Vani é um pouco menos. É a mãe com açúcar. É a mãe é que equilibra o grupo ali, né? Porque ela ia contar as coisas pra Vani, né? Ela desabafava com a Vani. Mas eu digo assim, porque eu recruto hoje na rede de hotéis. E me impressiona muito que futuramente eu não sei o que vai ser de nós na mão dessas futuras gerações. Não estou generalizando. Claro. Mas é muito preocupante, sabe? É uma geração que está muito mimimi, né? E a Duda não. A Duda, ela tem uma educação financeira, ela administra o dinheiro dela. Hoje ela mora sozinha, ela tem o carro dela, né? Ela tem a vida dela. No começo foi difícil, ela é uma menina que tu olha para ela muito forte. Aí ela chegava no outro dia, ela dizia: mãe, eu tô pensando, será que eu vou aguentar? E chorava sentada do meu lado. É muito bom morar sozinha, mas eu tô com muita saudade da minha casa. Tô com muita saudade da minha irmã, do meu pai, né? E aí, no outro dia, ela tava bem forte. Daí ela chegava e dizia: hoje à noite eu não dormi nada, mãe, porque eu tô com muita saudade da Vani, do pai, da minha irmã, sabe? Então, e ela foi aos pouquinhos, a gente foi dando força para ela. O Ayrton ia lá, arrumava isso, arrumava aquilo. E a gente foi mostrando para ela que tá bom ela ter o cantinho dela. Hoje ela tá, né? Aplica o dinheiro dela. Superou. Às vezes ela diz: ai, pai, vem aqui me ajudar, né? Essas coisinhas, né? Mas ela, eu acho que mas vocês fizeram um bom papel, né? Também ela como criança, adolescente. Sim. E agora como adulta também. Permanece, né? Cada vez mais, porque não é porque ela tem 21 anos, a gente está sempre dando apoio, sempre muito presentes, não tem errado nunca, falhado. E a gente sempre em algum momento deixa a desejar. Somos humanos. Exato, a gente impossível não acertar sempre. Mas a gente teve mais acertos do que erros. A gente tentou errar o menos possível. E também a gente, como eu comentei, né? A gente se cercou de pessoas importantes, né? De profissionais para nos ajudar. No momento que a Duda entrou na adolescência, ela foi para uma outra profissional, que é a Magdalena Zafari, que lida com adolescentes, né? Então, esses profissionais e mais a nossa família, os nossos amigos, nos deram muito apoio. A escola foi fundamental. Então, assim, no momento que a gente mostrou isso, que a gente queria isso, a paz, a saúde mental da nossa filha, a gente teve esses apoios total dos profissionais, famílias e amigos. E da sociedade em geral. É a sociedade. E se vocês tivessem o poder de voltar no passado, vocês mudariam alguma coisa? Acho que sim, algumas coisas do tipo sempre, assim, né? aquele primeiro momento da gente discutir tanto, sabe? Esse primeiro momento. Sempre melhoraria. Melhoraria isso, assim, né? Mas em relação à criação da Maria Eduarda, eu não mudaria. Nem eu. O relacionamento de vocês. A questão do relacionamento. Não, mudaria. Não. Entende? Assim, até uma vez o Ayrton me compartilhou uma fala, né, que ele e a Denise tiveram, depois um dia ela me contou também, né, que é natural, assim, depois que eles se separaram, um dia eles vão conversar e disseram: por que a gente não deu certo, né?
E aí o Ayrton disse, não, a gente não é que a gente não deu certo, a gente deu certo por 17 anos. Isso, foi lindo que ele me falou isso. Então, a gente deu certo até aqui. A gente Agora, teve uma filha, aqui, deu certo. Com certeza. Então, a gente Olha o tem fruto. que mudar a nossa perspectiva, às vezes, né? De ficar, não deu certo. Não deu. E ele foi bem, ele falou isso pra mim, não, como não deu certo, Denise? A gente viveu 17 anos juntos, a gente tem uma filha maravilhosa. Então, deu certo, né? É um ciclo que... Deu certo até o momento que era. É o limite, né? Porque eu tô com quanto tempo que nós estamos juntos? 17? Quase 17 também. É sério? Vamos ver. Quando vai ser os 17 anos? Falta. Nos chame pra festa, né? Mais um ano pra fechar os 17 anos. Ah, já troca, pega outra mais 17. Gente, isso é brincadeira. É brincadeira. Com certeza. E assim, as duas me deram o melhor presente da minha vida, né? Cada uma me deu uma coisa maravilhosa, que são as minhas duas filhas mulheres. Eu amo ter filhas mulheres, né? Eu acho que tem um sentimento grande de pai com filha, sabe? Eu amo. Tanto que a gente deita, eu, a Vanessa, na cama, e ela tá ali deitadinha com a gente. Eu digo, é a melhor hora do dia. É aquele momento que aí ela diz, mãe, o pai tá aqui só me abraçando. E eu tô ali embaixo da me abraço. É muito bom. É muito bom. Sabe que nos 15 anos da Duda, a Vani, ela, além de trabalhar na empresa onde ela estava, ela fazia decorações. Então, ela, juntamente com uma amiga, ela fez toda, e o Ayrton ajudando, né? Toda a decoração dos 15 anos da Duda. E foi uma coisa muito linda, assim, porque a gente parecia que estava numa gincana, né? O vestido, isso, aquilo, tudo juntos, né? Foi muito bonito. O Ayrton entrou com a Duda, né? E eu entrei de mão dadas com a Vanessa para receber a Duda depois da entrada, né? Então foi uma coisa muito linda. Eu me lembro assim que no domingo à noite, quando tudo terminou, que foi no sábado, né? Os 15 anos dela, quando tudo terminou, a gente se ligou e disse, ai, que pena, né? Não tem mais aquilo tudo que a gente estava naquele envolvimento. Tudo foi muito estudado por nós, pela família, sabe? Eu lembro da gente se reunir na casa da avó bordando vestido. Tudo era, assim, uma sincronia tão bonita, sabe? E eu digo, que pena que as pessoas, elas não se dão o direito de viver isso, né? Tu imagina que se eu estivesse separada do Ayrton, quanto difícil seria a gente fazer essa festa de 15 anos. Teria que ser com pessoas que eles iam nos ajudar. Não, a gente estudou tudo, né? E depois eu fiquei pensando o quanto difícil. Eu penso assim, as pessoas perdem muita coisa por não se relacionarem bem, sabe? Eu ia perder o convívio da irmã da minha filha, desse presente que Deus nos deu, né? Perder esse convívio de ver a Helena crescer, de ser o maior amor da vida da minha filha, né? Verdade. Então eu digo assim, que pena, se a gente pudesse ajudar alguns casais e nessa relação de tentar esse respeito, não desconstruir o que é ter uma família para os filhos deles, né? De ver que como é bom esse convívio da gente ir para a escola juntos. O dia que eu resolvi, juntei as mães do terceirão, a escola estava com muita dificuldade de liberar. Não, hoje era o último dia de aula. Gente, comecei a combinar com as mães, vamos lá, vamos buscar nossos filhos, como foi a primeira vez que a gente foi levar na escola, né? E a Duda sempre estudou no Marista, né? Do começo ao fim. E praticamente com a mesma turma, né? Então, eu convenci a escola, que não queria muito deixar, né, abrir, porque os outros estavam em aula, e era o terceirão. E nós fomos, os pais pintados, tocando cornetas e não sei o que, chegamos lá. Quando a Duda nos viu, nós temos essa fotografia, acho que fui eu até que bati. Eu vi ela correndo no pátio, em direção a nós, assim, como era quando pequena, que a gente ia buscar ela na escola e ela vinha assim com os bracinhos abertos, né? Que bom que vocês estão aqui, né? Apesar de estar separado, vocês estão aqui, vocês vieram me buscar. A gente nunca deixou a nossa filha insegura,
né? Eu acho muito triste isso. A criança, eu trabalho com criança há 31 anos, eu dou aula de natação. Comecei a dar aula de natação com 18 anos. E eu digo para vocês, a criança, ela me diz tudo na aula de natação. Eu tenho casos que eu descubro síndromes de crianças que os médicos ainda não perceberam. Eu tenho uma sensibilidade assim muito forte para lidar com criança. E lamentavelmente os pais acham que mantendo um casamento, né, vão esconder dos filhos que não estão bem. As crianças sabem tudo. E elas não precisam viver isso. Ninguém precisa viver uma relação que não está mais bem. Isso não é saudável para um filho, né? A gente tem por obrigação criar filhos saudáveis. Não deu certo, mas a gente pode mostrar que pai e mãe são muito amigos, se amam de forma diferente. Então, para sempre, e né? para sempre, porque um dia ele até foi brigar comigo. E eu disse, Ayrton, ele disse, mas como é que eu vou sair dessa, né? Ele telefonei, eu disse pra ele, escuta, tu sabe o Zagalo, que ele diz que vão ter que me engolir? Tu vai ter que me engolir, eu sou a mãe, isso não vai mudar, graças a Deus, e tu vai ser o pai para sempre, né? Tudo isso só aconteceu porque tinha uma filha envolvida, um filho, uma filha, um ser envolvido, tá? Porque a realidade é o seguinte, a gente pode até ficar amigo e coisas, mas se não tem essa criança, Não. cada um segue o seu caminho, eu vou embora, ela vai embora, sabe? Tem mais até chance, tranquilo, né? tem até a chance de nunca mais se encontrar. Eu conheço casos assim, que não tiveram filhos, cada um foi pro seu lado, nunca mais se falaram. Entende? Não sobrou sentimento nenhum, foi algo que aconteceu, acabou ali. Então, toda essa história que vocês ouviram aqui, esses relatos, foi só porque tinha uma criança envolvida no meio, que fazia parte da vida da gente. Porque senão a coisa podia tomar Porque rumos senão, diferentes. realmente, a Denise ia seguir o caminho dela, eu ia me relacionar com a Ayrton e pronto, né? Entende? Eu só estou na empresa que eu trabalho devido à Denise, né? E a Vanessa também, porque na minha cabeça nunca passou pela cabeça convidar a Vanessa para trabalhar, foi sempre partiu da Denise. Para chamar o ex-marido para trabalhar na mesma empresa, sabe? Para mim não foi nada excepcional, porque já tinha uma relação boa de amizade e coisa, foi um convite. Aí ela convidou o ex-marido e daqui a pouco ela convida a atual esposa. A cabeça das pessoas fala assim, né? É uma das coisas que o nosso diretor, ele tem como... Ele aprecia muito pessoas que na hora de avaliar um currículo, que tenha menos... que tenha... não tinha pulado tanto pulado tanto, né, de empregos. Aí o que aconteceu? A Vanessa, ela entrou com 16 anos numa empresa como menor aprendiz e saiu gerente logo após a licença maternidade dela. Então era um currículo que chamava muito a atenção do nosso diretor, né? E aí ele imediatamente disse: eu quero essa preciosidade para mim, né? Então foi o que aconteceu, não era porque a Vanessa, tinha um currículo, ela tem não administração é de empresa. Ayrton, não, né? não. O Ayrton sempre trabalhou, teve por muitos anos a fábrica de café, né? No momento que o pai faleceu, eles ficaram com a fábrica de café, ele comprou mais uma fábrica de café de Caxias do Sul, que era o café imigrante de um tio, que também faleceu. Então, ele sempre trabalhou no meio alimentício, né? E no momento que veio esse convite, na verdade, partiu mais do nosso diretor de ser o comprador, porque ele tinha, então, um currículo para fazer isso, né? Quem, na verdade... começou diferente foi a Maria Eduarda.
né? Porque ela era muito jovem, né? Mas ela ajudava na recreação, ajudava em Ela alguns pedia para lugares. ajudar ou vocês... Eu achei importante porque, assim, a Duda, ela era muito madura, né? Então, ela fazia pulseirinha, ela queria vender na escola, ela era muito empreendedora. Banquinha na frente do prédio da Denise. Ela que ela vendia. vendia as pulseirinhas. Ela fazia. Sim, a Duda era muito empreendedora. Ela não era aquela criança, não era uma menina que vivia na rua, assim, ela não tinha o hábito de sair de dentro de casa. Ela só ia para a escola. Se tinha trabalho, então a gente sabia que ela estava dentro da escola, porque hoje o Marista, ele tem a identificação que a criança está entrando e saindo. A Duda sempre foi uma menina muito caseira. Então, eu achei que tinha que ocupar um pouquinho a Maria Eduarda, e quanto mais cedo, melhor, porque nós começamos cedo. O pai dela começou com 11 anos, a Vani com 16, eu com 18, eu fui até que comecei mais tarde. E que eu acho importante tu ser independente na tua vida, né? E aí ela começou, e ela não recebia. Ela não recebia. A Duda, ela, na verdade, quando a Denise tinha algumas atividades também, né? Que ela era Voluntariado na escola, no hotel, que a Deni tinha oportunidade dela participar, a Duda ia também. E aí, quando ela ficou um pouquinho maiorzinha, vamos dizer assim, tipo 10 ou 11 anos, às vezes tinha lá uma apresentação no hotel, por exemplo. E ela tava lá com a Deni para poder assistir. Mas ela via que alguém pediu uma cadeira, ela saía e buscava. Então, ela tem esse... já é o espírito dela, né? Ela esperava o Natal... porque ela achava assim que ela era responsável de botar as cadeiras do lado de fora para o evento, para o espetáculo que o Dalonder ela participava fazia para a comunidade. Sabe? Ela era responsável. Daí no hotel teve uns períodos que recebia os times, né, gaúchos e tal. Ela ajudava. Ela, tem que buscar tal coisa. Ela ia. Ela fazia porque ela gostava. E aí ela acabou conhecendo muito cedo a rotina do hotel, né? E isso aconteceu porque justamente eu tinha hora para entrar, mas eu não tinha hora para sair, né? O turismo é isso. A gente trabalha muito de improviso no turismo, né? E é aquela coisa, às vezes os colegas estão bem, às vezes não estão, né? E é domingo a domingo. A gente acaba não tendo mais vida social. E as pessoas da nossa família sentem muita falta da gente. Hoje, eles hoje me entendem mais. No começo, às vezes, o Ayrton dizia, tu tá deixando a tua filha de lado, né? E tu tá só trabalhando. Não, é porque não tinha, às vezes alguém passava mal, tu tinha que ajudar. Eu comecei a levar a Maria Eduarda para dentro do hotel num bebê conforto. E deixava muitas vezes ela dentro do apartamento da dona Olga, que era a mãe, a dona do hotel, né, o seu Elias. A Duda ficava num bebê conforto dentro do apartamento dela. Mas eu não deixava na mão o hotel. Dava algum problema, Denise pode voltar. E eu tenho um hábito de jogar nas 11 posições, como a dona Olga falava, né? Tu joga nas 11 posições. Então, eu não deixava. E ela acostumou, ela se criou nesse... né? O Ayrton não concordava. Muitas vezes eu levava escondido. Ele dizia, vou te tirar a guarda da Maria... porque tu fica muito dentro do hotel. Né? Ele dizia pra mim. Mas era uma coisa que ele fazia, né? Porque eu acabava quebrando a rotina da Duda. Eu vou ter que ficar um pouquinho mais. Duda, fica sentadinha aí, que a mãe vai ter que ficar um pouco mais. E ela ficava. Então, cortava a rotina do banho, a rotina da jantinha, como ela. E ela começou a me cobrar isso. Né? Porque o filho, ele ensina muito os pais, né? E ela chegou e disse, opa, lá na casa do meu pai é assim e aqui tá quebrando a minha rotina. Eu gosto de rotina. Então a Duda foi disciplinada e teve rotina muito cedo. E ela cobrou de mim. Então eu disse, não, no dia que a Maria Eduarda fica comigo, eu vou cuidar disso. Eu vou agilizar minhas atividades no hotel para não ficar mais nem um minuto dentro, e sim com ela no horário dela. Pessoal, enquanto eles tomam um cafezinho, uma água, eu quero fazer os agradecimentos dos nossos patrocinadores, começando então pelo Hotel Dalonder. Muito obrigada por estar nos patrocinando. Lembrando que o Hotel Dalonder não é somente um hotel, eles também te recebem para fazer eventos, tem os serviços como piscina. O que mais que tem, Marcelo? Tem o Day Use. Você que quiser usar o hotel por um dia na sauna, quiser ir na cantina, quiser usar academia, piscina,
Além dos eventos e de toda a estrutura que o hotel oferece, né? Exatamente. E todas as terças-feiras tem um café da manhã. Quer dizer, todos os dias tem um café da manhã que ele é aberto ao público, mas nas terças-feiras tem um valor especial. Lavanderia, que às vezes as pessoas querem lavar aquela edredom Exatamente. pesado e não sabem onde lavar. O hotel oferece esse serviço também, né? Com certeza. Fica então a indicação do Multiverso Podcast. Agradecer também ao restaurante De Vereda, né? O restaurante que está localizado aqui na Avenida Planalto. Tem comidas maravilhosas e ele é lá da nossa região, né, Marcelo? A gente tava falando da fronteira, né? Então, mais um amigo nosso que é da fronteira. O Rodrigo. Exatamente. E Stacy, a melhor hamburgueria da cidade. Além de ser a melhor hamburgueria, eles também trabalham com robô. Então, o robô leva o lanche na mesa. Então, é um lugar extraordinário e a gente super indica para vocês. Gelato Cozy é um lugar maravilhoso que também está ali na galeria do Dalonder. Fica a nossa indicação. Tem vários sabores. Lá as meninas vão receber vocês muito bem. Quando eu passo ali no Hotel da Londres, ali, eu vejo filas. Domingo, final de semana de tarde, tem fila para ir comer gelato. Sim, um lugar muito bom. E marmitas congeladas, né? Lembrando que essas marmitas, é o nome marmitas congeladas, mas elas são fresquinhas, produtos orgânicos. O nosso amigo Eduardo, ele entrega no conforto do seu lar todas as terças e quintas-feiras. Então, para quem quer comer algo muito saudável, fica a indicação, marmitas congeladas. Bem fit marmitas congeladas. Pessoal, eu tenho uma dúvida aí. Eu quero saber, vocês são todos maduros, flexíveis, vocês, como no caso da guarda, não tem aquela coisa engessada, vocês vão se adaptando na tu pode, não pode, então fico eu. Mas e quando tem que tomar uma decisão e que não há consenso? Vamos supor, tem que escolher a escola em que a Duda vai estudar. Não. E aí não concordam, tipo, tem que ser mais perto da minha casa. Um sempre cede. Um sempre cede. Sempre cedeu, né? A gente Não tem- faz por votação. Não tá? é imposto. A gente vai mostrando, né? As Olha, opções. A força do argumento, né? as mulheres ganham sempre. Eu geralmente eu perco todas. Nessa da escola até foi uma influência um pouco minha, né? Porque eu sempre estudei no Marista e eu gostaria que a Duda tivesse a mesma educação, né? Teve duas coisas que a Denise escolheu: o nome da Maria Eduarda e a escola que ela ia estudar, né? E eu não vi problema nenhum. Não, eu acho até que o nome tal é melhor, mas ela queria homenagear o irmão que tinha falecido e coisa. Eu amo o nome da minha filha. Então, assim, sempre houve consenso. Não existe possibilidade de dizer não, eu não quero, enfim. E assim, o Ayrton comenta, né, que o pai dele sempre foi muito rígido, muito isso, muito aquilo, né? Mas a mãe dele sempre conseguia dar uma desdobrada e ele sempre achava que estava, né, fazendo a vontade dele, mas não, a mãe dele no argumento vencia. Tal e qual, tá? Não, e a gente... Elas me enrolam direto. Então acontecia alguma coisa assim, ele não sei, coisas muito pequenas. A Duda tá de castigo, não vai em tal lugar, né? E aí a gente começava, a Vani ligava pra mim e eu digo, nós vamos ter que convencer o Ayrton, porque a Duda, mãe, eu quero ir, a Vanessa. E não alguma coisinha, não era boate, não era nada disso que a Duda nem ia. Mas eram umas coisinhas assim, aí a gente começava, aí daqui a pouco ligava pra vó Taia, que é a mãe do Ayrton, né? Vó, a gente precisa do teu apoio. Então a gente ia fazendo uma união das mulheres, né? E a gente, mas isso não tirava a autoridade dele como pai. A gente fazia de uma forma... Eu achava que eu estava liberando ela do castigo. Isso. Mas então a questão... Sem tirar o respeito dele. Então a questão é essa, não existe a possibilidade de não, é porque é. Alguém vai ter que ceder. Entende? Uma hora eu cedo, uma hora outro cede. Eu falava para a Vani, tu não acha que o Ayrton se cedeu ali? Aí a Vani dizia, eu acho. Então, como é que a gente poderia fazer? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. E ele não se dava conta que a gente manipulava ele, né? Mas... a gente manipulava no amor, no cuidado, não tirava, né? E outra, a Duda também, porque a gente fazia... Duda, a gente convenceu o pai.
mas da próxima vez tu não faça isso aí. porque nós não vamos conseguir convencer a segunda vez, entende? Então a gente manipulava ele nem se dava E da conta. mesma forma que aconteceu o contrário, que às vezes a Dani chegava e dizia assim, tu não acha que ele se excedeu? Não, eu acho que dessa vez ele não se excedeu. Nem E sempre aí ela, era... não, tá, realmente, acho que não e tal. E aí a gente ia onde? A gente ia na Duda, sabe? Tu tá chateada com o pai e tal, mas ele tem razão, tá? Tem razão. Só pra te saber. E aí ela acabava tendo que se convencer daquilo mesmo, né? Mas a verdade é que a Vanessa sempre foi o equilíbrio. Ela sempre foi o equilíbrio, assim, ela nunca... Se tu tivesse que falar alguma coisa pra Vanessa olhando nos olhos dela, o que tu falaria? Eu já disse pra ela domingo. E eu digo sempre pra ela que eu amo ela, né? Eu amo tu, eu digo pra ela. E que bom, né? Que bom que tu veio na nossa vida. Que bom que tu só somou na nossa vida, né? Uma menina tão jovem, com tanta maturidade, sem a presença do pai. Ela não tirou, ela não disputou o lugar com a minha filha. Ela somou, né? E ela veio de uma forma tão bonita na nossa vida, assim. Então, eu te amo, Vânia, tu sabe disso, né? Eu digo para todos eles, eu digo para ele no dia do aniversário dele, eu te amo. Eu sou assim, sabe? Eu tenho isso, eu sou a protetora, a cuidadora, levo para os médicos, é tudo comigo. Assim. Eu vou na casa deles, a Vânia às vezes, porque a Vânia agora tá vivenciando aquilo que eu, no começo, vivia no hotel, né? Ela é do comercial, supervisora do comercial e de eventos. Então, ela deixa o evento todo pronto para que a Duda vai executar, né? O evento, né? Mas ela, às vezes, sai do hotel às 10 horas da noite. E aí, o Ayrton já pegou na escola, já deu banho, já deu comidinha para Helena, entende? Então, aquela semana tá muito corrida para Duda, eu pego a faxineira, nós vamos para o apartamento, eu organizo tudo para eles, eu deixo tudo pronto, levo roupa do Ayrton para lavanderia, eu ajudo ela, porque quando a Duda era pequena, ela me ajudava. Ela me ajudava cuidando da Duda. Então, eu tenho chave do apartamento deles, eu entro a hora que eu quero na casa deles, né? Então, é uma coisa assim, como eu disse, é uma retribuição. Eles fizeram quando a Duda era pequena, hoje eu posso fazer por eles, né? Faço a mesma coisa. Então, assim, para um resumão, tudo em função do filho, da filha, né? Tudo isso aconteceu por causa da Maria Eduarda. De um bem-estar, né? De todos nós, né? Dos avós. Mas tu vê que a Denise e a Vanessa falam, porque a Duda. Tudo correu em função da Duda. A gente procurando facilitar e aliviar o peso da separação, de um novo recomeço, ao máximo. Né? Você como um homem, agora a gente vai deixar tu falar, porque nós mulheres falamos bastante, né? Olhando para aquela câmera, o que tu falaria para tua filha? Qual delas? Pra Eduarda, mas depois vai ser para outra também. Tá bom, filha, o pai morre de orgulho de ti, te amo maior que o céu. Sabe que tu é a coisa mais importante da minha vida. Beijo, te amo. E pra Helena? Helena, tu é a cerejinha do bolo, o pai é louco, completamente louco por ti. Meu pai tá louco de saudades, louco pra te ver. Beijo, te amo. Ela tem um sorriso, a Helena, único, sabe? Ela cativa qualquer pessoa que chega perto dela. Vocês não podem imaginar o que é o sorriso Ela é um amor, né? daquela criança. Dócil, amável. Ela tem os momentinhos dela, mas ela é fantástica. Ela é incrível. Ainda assim, bem que a gente tem a Helena. Muito legal. Eu até comentei com a Vânia, digo, meu Deus, o que seria de nós, né? A grande a Helena veio num momento certo. Por exemplo, assim, hoje a razão de viver da minha mãe, que está com 79 para 80 anos, ela só fala na Helena. Para as amigas, para os vizinhos, para a gente, né? Helena. A Vanessa ainda tem a avó viva, então a bisavó é uma bênção, né? Para uma criança conhecer a bisavó. Com certeza. A bisa também tinha assim, dói, porque mais ou menos. Acabou. A gente até conversa, a gente fica preocupado porque a gente não sabe se ela está omitindo, com medo que a gente diga, não, então a Helena não vai porque você não está bem, ou se acabou. Porque de todas as queixas que ela tinha
em relação à saúde, ao dia a dia. 87 Você sabe por anos, que né? isso? Porque o amor cura. Ah, o amor cura. Então, assim, a Helena veio num momento muito especial, né? E a mãe do Ayrton, ela ajudou a cuidar os 3 netos, né? Que moram aqui, o outro mora no Rio de Janeiro. Ela ajudou, ela tinha toda uma infraestrutura na casa dela, Ainda no apartamento, com babá eletrônica, com tudo. Ainda Então, tem tudo. os filhos, a Duda ficava com a minha mãe, assim, poucos dias, mas a maior parte era com a mãe do Ayrton. Ela até hoje tem. E a Bisa, que é a avó da Vani, vocês não podem imaginar o que é. Ela com 87. Tá, mas a Helena nasceu, ela tinha 82. 82. Ela cuidava 3 vezes por semana ela e De um 3 vezes por semana bebê de colo. a outra avó, né? Então imagina isso. E ela hoje tem 87 anos e a Helena fica 2 manhãs com ela. Né? Às vezes. Tá no sangue, essa às vezes força, eu né? dizer pra Vanessa, ela é um bebê, não tem que deixar com a tua avó, né? Como tirar? Como tirar? Era assim, Ela chorava, a gente ia buscar, eu ia com a Vanessa buscar. Ela não- A Helena, às vezes o carro estragava do Ayrton, a Vanessa me leva até a avó pra buscar, imagina, né? A maior ia buscar a Helena, ela veio num bom pequenininha. momento. E ela plantava, ela tem a hortinha dela. A Bisa é uma pessoa muito especial, assim, sabe? É uma paixão. E a Helena plantava, ela ensinou coisas maravilhosas, cada uma dentro da maneira de viver, né? Mas assim, muito linda. Então a gente teve o privilégio de ter excelentes famílias e das nossas filhas serem criadas por avós, né? Por conviverem. A Duda tem um amor pela. Se tu fala assim, Duda, a avó não tá bem hoje, meu Deus, é um desespero assim para ela. Ela tem muito carinho, muito amor, ela me ajuda, às vezes, minha mãe, às vezes, interna, o ano passado foi muitas internações, e ela me ajudou, sabe? Ela me dá o apoio, e é incrível isso, sabe? Ela tem essa preocupação de retribuir para as avós. Ela ama a E família. acho que a gente reforça isso também, né? Porque a gente fala muito com a Duda sobre isso, né? Dessa importância da família, sabe? Claro que tu vai constituir a tua família, né? Futuramente, enfim. Mas a gente tem uma base. Com certeza. Né? Então, mesmo... o Ayrton e a Denise, né? Finaram um relacionamento. Pra onde que eles correram? Pro pai e pra mãe. Graças a Deus. Foi quem ajudou, quem deu força, quem aconselhou, quem acalmou no primeiro momento. Então, é importante a gente valorizar isso, né? As pessoas têm que parar de achar que muita gente tá numa era de uns modismos, assim, eu me basto. Não é verdade. Gente. A família é A gente tudo. tem que parar de reforçar essas coisas de só eu sou o suficiente. Não, a gente tem que se amar, obviamente, mas assim, é tão bom construir relações diferentes quais sejam, né? Eu acho que isso que enriquece a gente. Exatamente. Natal a gente passa com as famílias juntas, a gente vai pra praia juntos, né? A gente vai pra praia juntos, veraneia juntos, aniversário todos juntos, meus pais, a mãe do Ayrton, a Bisa e a mãe da Helena, todos juntos. Então, como a nossa filha trabalha na véspera de Natal, né? Ela passa a noite toda trabalhando. A gente então festeja o Natal no outro dia à noite, né? Finalzinho de tarde à noite. Aí a gente reúne as famílias, né? Faz as nossas orações, né? E assim a gente vai, né? Muito bom. Pessoal, em poucas palavras, um pouquinho de cada um, que mensagem vocês deixariam para quem está nos assistindo? Porque pessoal do Spotify, para quem está dirigindo nesse momento, para quem está no YouTube, na TV Adesso, em todas as TVs que nós estaremos. Que mensagem tu deixa, Vanessa? Depois de todo esse assunto, e a gente precisaria de mais um podcast, né? Porque tá tão gostoso esse assunto. Que mensagem tu deixaria? Eu acho que um pouco daquilo que eu acabei de falar mesmo, né? Da gente aprender a construir pontes e não muros. Eu acho que as pessoas vão ser mais felizes se isso acontecer. A gente aprender a valorizar realmente as pessoas que nos auxiliam, as pessoas que nos ajudam, né? A gente saber ter um sentimento de gratidão
por quem Isso. faz por nós, né? Não achar que a pessoa faz por obrigação, isso não existe, porque quando as pessoas fazem por nós, elas fazem também por querer, por zelo, por cuidado, né? E isso é essencial. E que as pessoas consigam ter o discernimento, sabe? E a paciência de, às vezes, aguardar, né? O tempo também ensina a gente, a maturidade ensina a gente, mas mais do que tudo, eu acho que a gente respeitar qualquer pessoa dentro do espaço e da individualidade dela é o que faz com que realmente as coisas, cada coisa vá para o seu lugar, né? Então, que as pessoas possam ser felizes, né? Não o tempo todo, porque vão acontecer problemas, mas que se possa minimizar ou talvez não enfatizar tanto coisas que às vezes são pequenas e a gente acaba, né, dando a proporção errada. Exatamente. Exatamente. Ayrton. Então, assim, a vida é feita de escolhas, né? Procure fazer sempre as melhores escolhas possíveis dentro das coisas que acontecem. E não esqueça, né? Deus te deu uma boca e 2 ouvidos. Isso aí tem um propósito, né? Ouça mais e fale menos. E a tendência é que as coisas deem mais certo. Então é isso que eu aconselho às pessoas que agora estão passando por aquele momento daqui a pouco de uma decisão de separação, de fim de união e coisa. Vai ter um momento difícil, mas faz a escolha certa, sabe? E a coisa fica mais leve, mais fácil, com certeza. Obrigado por ter convidado. Agradecemos. A Vani falou em pontes. Há anos atrás, a avó Taia, que a gente chama a mãe do Ayrton de avó Taia, ela falou: filha, pontes não se destroem, né? Então, que bom. Eu sou muito grata a Deus, né? Por manter esses laços. Eu entrei na casa dela, eu tinha 16 anos de idade, né? E ela me recebeu como filha. E o vô Bergoli também. Então, eu digo assim, que bom que a gente teve essa sabedoria de manter esse amor e essa relação, né? De hoje eu poder cuidar dela também quando vai para o hospital, essa coisa toda de retribuir. Eu acho que nós temos a Fanny falou também na gratidão. Eu sou muito grata ao Ayrton por ter me dado essa filha, que é o amor da minha vida, a Vani, por toda essa sabedoria, né? Por lidar conosco em momentos muito difíceis, que não foram um mar de rosas, né? Mas tudo isso, mais uma vez eu falo para vocês, a gente só teve tudo isso devido ao que a gente recebeu. A gente recebeu muito amor nas nossas famílias, então a gente realmente conseguiu, né, resolver essa parte ruim, essa parte negativa, não levou para nossa filha. E se as pessoas, o recado que eu deixo assim é: respeitem os filhos de vocês. Eles não têm culpa de nada. E não têm culpa das escolhas de vocês, dos erros de vocês, e eles não precisam carregar. Isso não é para eles. Isso é um problema nosso, que nós temos que resolver. Respeitem, eles são crianças. E eles não desconstruam, construam. Façam eles pensar que a melhor coisa do mundo é ter uma família. E acolham, sempre, sempre acolham. Sejam amigos dos pais e dos filhos. É isso que eu digo. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Espero poder ter ajudado muita gente. Com certeza, sim. E eu estava aqui pensando, Marcelo, que quem sabe trazer as 2 meninas para falarem como irmãs seria bem interessante. Uma menina e a outra mais velha. Eu trouxe os meus sobrinhos, 7 aninhos. Aí eu perguntava para eles o que era Deus. Eles falavam: Deus é invisível, Deus está aqui. É muito espontâneo. De repente a gente marca para as meninas irem aqui. É uma experiência muito legal, porque vai sair assim, ó. Vai ser um reflexo daquilo que nós falamos, tá? A Denise agora falou uma coisa, e o segredo, ela falou a palavra-chave: respeito. Entende? Respeito. Independente se é com criança, se é com velho, se é com homem, se é com mulher, até se é com bicho, respeito. Tendo respeito, as coisas e amor, né? As coisas vão para o lugar certo. Obrigado pelo convite novamente. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau.